Subseção 11. Da avaliação. Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Artigo 871. Não se procederá à avaliação quando: inciso 1º, uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Inciso 2º, se tratar de títulos ou de mercadorias que tenha cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 3º, se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 4º, se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação em cargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso 1º deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: inciso 1º, os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram. Inciso 2º, o valor dos bens. Parágrafo 1º. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. Parágrafo 2º. Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Artigo 873. É admitida nova avaliação quando: inciso 1º, qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Inciso 2º, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Inciso 3º, o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o artigo 480 à nova avaliação prevista no inciso 3º do caput deste artigo. Artigo 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: inciso 1º, reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Inciso 2º, ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Artigo 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Seção 4ª. Da expropriação de bens. Subseção 1º. Da adjudicação. Artigo 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Parágrafo 1º. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Inciso 1º, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Inciso 2º, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 3º, por meio eletrônico, quando, sendo o caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 2º. Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no artigo 274, parágrafo único.
Parágrafo 3º. Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Se o valor do crédito for: inciso 1º inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Inciso 2º superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, inciso 2º a 8º, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Parágrafo 6º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á à licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. Parágrafo 7º. No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência. Artigo 877. Transcorrido prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Parágrafo 1º. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: inciso 1º a carta de adjudicação e o mandado de emissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2º a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 2º. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Parágrafo 3º. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido. Parágrafo 4º. Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no parágrafo 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Subseção 2ª. Da alienação. Artigo 879. A alienação far-se-á: inciso 1º por iniciativa particular. Inciso 2º em leilão judicial eletrônico ou presencial. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1º. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente, se estiver presente, do executado, expedindo-se: inciso 1º a carta de alienação e o mandado de emissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2º a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Parágrafo 4º. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. Artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.
Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1º. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público. Inciso 1º. Publicar o edital, anunciando a alienação. Inciso 2º. Realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Inciso 3º. Expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Inciso 4º. Receber e depositar, dentro de um dia, à ordem do juiz, o produto da alienação. 5º. Prestar contas nos dois dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Artigo 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: inciso 1º. A descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2º. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3º. O lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados. Inciso 4º. O sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. 5º. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro. 6º. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. Parágrafo 1º. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Parágrafo 2º. O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá a descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Parágrafo 3º. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e impublicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. Parágrafo 4º. Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no parágrafo 2º.
Parágrafo 5º. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. Parágrafo 6º. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução. Artigo 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no artigo 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 dias a 3 meses, em procedimento administrativo regular. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 dias de antecedência. Inciso 1º. O executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2º. Coproprietário de bem divisível do qual tenha sido penhorada a fração ideal. Inciso 3º. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. Inciso 4º. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. 5º. O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. 6º. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. 7º. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8º. A União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção. Inciso 1º. Dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Inciso 2º. Dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3º. Do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4º. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. 5º. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. 6º. Dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito lance que oferece a preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.
Parágrafo 2º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. Parágrafo 3º. No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles. Artigo 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para satisfação das despesas da execução. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2º. A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado. Artigo 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, inciso 1º até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Inciso 2º até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Parágrafo 1º. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de imóveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2º. As propostas para aquisição e prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Parágrafo 6º. A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7º. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo 8º. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, inciso 1º. Em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor. Inciso 2º. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Parágrafo 9º. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. Artigo 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juízo confiará a guarda e a administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a um ano. Parágrafo 1º. Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 2º. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe a multa de 20% sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafo 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4º. Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Artigo 897.
Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Artigo 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Artigo 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Artigo 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Parágrafo 1º. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de emissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Artigo 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: inciso 1º. Invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Inciso 2º. Considerada ineficaz, se não observado o disposto no artigo 804. Inciso 3º. Resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º, se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Parágrafo 3º. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Parágrafo 4º. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. Inciso 1º. Se provar, nos 10 dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Inciso 2º. Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Inciso 3º. Uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Parágrafo 6º. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem.
Seção 5ª. Da satisfação do crédito. Artigo 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á. Inciso 1º pela entrega do dinheiro. Inciso 2º pela adjudicação dos bens penhorados. Artigo 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: Inciso 1º a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Inciso 2º não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos. Artigo 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Artigo 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Artigo 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Parágrafo 1º. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Parágrafo 2º. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Artigo 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá,